Boa noite, pessoal. Se você já sentiu um calafrio inexplicável ao entrar num quarto de hotel, ou percebeu que algo parecia errado, mesmo quando tudo estava aparentemente em ordem, então este vídeo é para você. Hoje vamos mergulhar em relatos reais e assustadores que aconteceram em hotéis. Lugares de passagem, de anonimato, onde cada quarto pode guardar ecos do que já aconteceu ali e do que ainda acontece quando as luzes se apagam. Se acomode, apague as luzes e prepare-se para 1 hora de terror com 5 histórias perturbadoras, todas contadas por pessoas como eu e você. Histórias que ninguém conseguiu explicar completamente. Histórias que continuam vivas, na memória de quem sobreviveu. Antes de começar, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos relatos. E comenta aqui embaixo, você já viveu algo estranho em um hotel? Meu nome é Felipe, tenho hoje 42 anos, e essa história aconteceu comigo quando eu tinha 33. Na época, eu trabalhava como supervisor de logística de uma empresa de alimentos. Viajava muito, média de 15 a 20 dias por mês na estrada. Nada glamuroso, só hotéis de médio porte, sempre aqueles com carpete gasto, café da manhã simples e recepção 24 horas. Essa história aconteceu em uma dessas viagens, quando fui enviado para uma cidadezinha do interior de Minas chamada São Jerônimo das Águas Claras. Nunca tinha ouvido falar do lugar antes. Cheguei já tarde, umas 9 da noite, cansado, e só queria dormir. O hotel era o único da cidade, simples, 2 andares, fachada bege descascada, mas parecia limpo. A recepcionista era uma senhora baixinha, com cabelo preso e voz suave. Ela me cumprimentou com um sorriso cansado, pegou meus documentos e começou a fazer o check-in. Foi quando pedi. Pode ser qualquer quarto disponível, o primeiro que estiver pronto. Tô só o pó. Nesse momento, ela hesitou. Foi sutil, mas eu percebi. Ela olhou para o monitor do sistema, depois para mim e disse baixinho: tem um quarto pronto sim, o 208. Mas, se o senhor puder esperar uns 30 minutinhos, tem o outro no 210 que vai ficar livre. É melhor. Mas o 208 tá limpo? Perguntei, tentando não soar rude. Ela confirmou com a cabeça, mas parecia desconfortável, como se estivesse tentando ser educada, mas não queria dizer algo. Ele tá pronto, sim. Só... E ela parou. É que alguns hóspedes preferem evitar ele. Mas claro, isso é bobagem. Se o senhor quiser, é só subir. Na hora achei aquilo estranho, mas o cansaço falou mais alto. Peguei a chave física, dessas de metal com um chaveiro de plástico, e subi pela escada. O corredor do 2º andar era silencioso, com piso de madeira que estalava sob meus pés. Chegando na porta 208, senti um arrepio, mas me forcei a ignorar. Era só o frio, me convenci. Janeiro, mas naquele dia a temperatura tinha caído bastante. Ao entrar no quarto, tudo parecia normal. Cama de casal, abajur antigo, uma escrivaninha e uma janela voltada para o muro dos fundos. Mas o ar ali dentro era... denso. Não sei explicar. Não era cheiro ruim, era como se o ambiente tivesse sido fechado por muito tempo, mesmo estando limpo. Pensei em ligar a televisão, mas a tela piscou e ficou preta. Dei de ombros, abri a mala e fui tomar banho. E aí começaram os pequenos sinais. Saí do banho já com aquele incômodo leve no estômago. Não era enjoo, era mais como uma inquietação. Uma sensação de que eu não estava sozinho no quarto. Mas claro, tentei ignorar. Atribuí ao cansaço, à viagem, ao fato de estar em um lugar desconhecido. Me vesti rápido, deitei na cama e peguei o celular. A internet do hotel era ruim, mas consegui abrir uma playlist de música ambiente para tentar relaxar. Foi então que, pela primeira vez, percebi um som vindo do corredor. 3 passos. Bem lentos, como se alguém estivesse andando de chinelos, arrastando um pouco os pés no piso de madeira. Os passos pararam bem em frente à porta do meu quarto. Esperei o som de uma chave ou uma batida. Nada. Me levantei e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio.
A luz fluorescente tremia levemente e eu só ouvia o som do meu próprio coração acelerado. Voltei para a cama, meio rindo de mim mesmo, mas com um nó no peito. Às 2 da manhã, acordei suando. Não sei se foi um pesadelo, mas meu corpo estava enrijecido. Tive que sentar devagar, respirar fundo. A música ambiente do celular tinha parado. A bateria acabara. Fui até a janela para pegar um pouco de ar, e foi aí que notei algo estranho. A janela estava entreaberta, e eu tinha certeza de que a tinha deixado fechada. Fiquei parado ali, tentando entender se o vento poderia ter empurrado a trava. Mas não havia vento. As árvores lá fora estavam imóveis, como se o tempo tivesse parado. Quando voltei para a cama, percebi uma marca estranha na parede acima do abajur. Era como uma mancha, algo úmido em formato indefinido. Não lembrava de ter visto aquilo antes. Aproximei o rosto e juro que senti um cheiro doce, mas podre, como fruta estragada há dias. Na manhã seguinte, com a luz do dia, tudo parecia normal. A mancha ainda estava lá, mas menor. A recepcionista me cumprimentou normalmente, como se nada tivesse acontecido. Antes de sair para meu compromisso de trabalho, comentei casualmente: "Aquele quarto 208, ele tem algum problema de infiltração?" Ela desviou o olhar e respondeu rápido: "Já foi verificado, não tem nada, mas se quiser, posso te trocar de quarto hoje à noite." Assenti sem pensar 2 vezes. Aquela noite havia me deixado inquieto demais, mas o que eu não sabia era que aquela troca de quarto não aconteceria e que o 208 ainda tinha mais para me mostrar. Voltei ao hotel no fim da tarde, depois de um dia cheio de reuniões e visitas a clientes. Já tinha até esquecido por um momento do desconforto da noite anterior. Mas bastou atravessar a porta da recepção para aquela sensação voltar, como se algo me pressionasse o peito. A recepcionista, agora acompanhada de um rapaz mais jovem, olhou para mim com um leve sobressalto, como se estivesse surpresa por me ver, ou talvez decepcionada. Sr. Felipe, me desculpe, não consegui transferi-lo hoje. Tivemos um grupo que chegou sem reserva e os outros quartos foram ocupados. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Respirei fundo. Não quis ser grosseiro, mas confesso que minha voz saiu mais seca do que o normal. Tudo bem, só mais uma noite, certo? Ela assentiu, sem sorrir. Subi as escadas com passos mais lentos. O corredor parecia mais escuro do que antes, embora as lâmpadas estivessem acesas. O piso rangia sob meus pés, cada rangido ecoando demais no silêncio. Ao me aproximar do quarto 208, notei algo diferente. A porta parecia entreaberta. Parei por um instante. Olhei em volta. O corredor seguia vazio. Aproximei a mão devagar, toquei a maçaneta fria. Quando empurrei a porta com mais força, ela abriu completamente, e o quarto estava do jeito que eu havia deixado de manhã. Mala no canto, toalha pendurada, tudo igual. Mas o ar estava mais gelado e denso. Fechei a porta com força, travei 2 vezes. Liguei todas as luzes, inclusive a do banheiro. Decidi não tomar banho naquela noite. Apenas me sentei na cama, com o celular em mãos, contando os minutos para dormir e ir embora no dia seguinte. Foi então que ouvi o barulho novamente. 3 batidas secas, não na porta, mas na parede. A parede atrás da cama. Virei rapidamente, coração acelerado. Esperei. Silêncio. Mais 3 batidas, mais fortes agora, como se algo estivesse preso ali dentro. A parede era fina, separava meu quarto do 210. Encostei o ouvido, tentando escutar qualquer movimento. Nada. Peguei o telefone do quarto, disquei para a recepção. Nada. Nenhum sinal. Tentei de novo. O som de linha ocupada era fraco, como se viesse debaixo d'água. Voltei a sentar na cama, decidido a sair dali. Mas antes que eu me levantasse, a luz do banheiro começou a piscar. 1, 2 vezes. Depois apagou por completo. Levantei devagar, caminhei até lá. O interruptor não funcionava mais. Acendi a lanterna do celular. E ali, refletido no espelho do banheiro atrás de mim, vi por menos de um segundo algo.
Uma silhueta alta, imóvel, no canto do quarto. Me virei bruscamente. Nada. Só o silêncio e meu próprio reflexo tremendo. Naquele momento, rezei. Rezei como não fazia desde criança. Não dormi naquela noite. Sentei encostado na parede oposta à cama, com o celular na mão e o carregador esticado até o limite. A luz da tela era a única coisa que me mantinha conectado à realidade. O quarto parecia respirar comigo. Cada sombra que se movia era uma ameaça invisível. Por volta das 3 da manhã, o frio aumentou de forma anormal. Mesmo com o ar desligado, minha respiração começou a sair em pequenas nuvens. Me encolhi mais no canto. A janela começou a ranger, como se algo lá fora tentasse entrar. E de novo a porta se mexeu. Dessa vez, ela tremeu levemente, como se algo a empurrasse pelo lado de fora. "Chega", murmurei. Me levantei num impulso, peguei a chave, destranquei a porta e a abri de uma vez. O corredor estava completamente escuro. As luzes haviam se apagado, não uma ou outra, todas. E então, lá no fundo, perto da escada, uma figura se destacava na escuridão. Alta, magra, imóvel. Os ombros pareciam desproporcionais, como se estivessem quebrados ou deslocados. E onde deveriam estar os olhos? Havia apenas sombra. Fechei a porta com força. Tranquei. Empurrei a escrivaninha contra ela, tremendo. Chorei. Sim, um homem de 30 e poucos anos, aterrorizado como uma criança. A luz do banheiro voltou de repente. Fiquei paralisado por um segundo. Depois entrei. Fechei a porta e me tranquei ali. Passei o resto da noite sentado no chão frio, com os olhos fixos no espelho, esperando que o dia amanhecesse. Quando finalmente ouvi movimento lá fora e os primeiros raios de sol entraram pela janela, peguei minha mala, destranquei a porta do quarto e desci direto para a recepção. Entreguei a chave sem dizer uma palavra, mas antes que eu saísse, a recepcionista me chamou. "Senhor Felipe, só uma coisa. O senhor, chegou a ver algo no quarto?" Parei. Olhei para ela. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse passado a noite acordada. "Não sei o que vi", respondi, mas não era coisa da minha cabeça. Ela assentiu em silêncio, depois falou quase num sussurro. "Esse quarto deveria ter sido fechado há anos, mas sempre voltam a usá-lo quando o hotel lota. E sempre, alguém volta com os olhos como os seus. Saí dali sem olhar para trás, nunca mais voltei a São Jerônimo das Águas Claras. Nunca mais fiquei em quarto 208 algum. E até hoje, não sei se aquilo tudo foi real ou um surto causado pelo medo. Mas tem uma coisa que não consigo esquecer. A mancha na parede. Quando fechei a porta pela última vez, ela não estava mais ali. No lugar dela, havia apenas um espelho. E no reflexo, eu não estava sozinho. Meu nome é Ricardo. Tenho 38 anos hoje. Esse relato aconteceu comigo aos 26, quando fiz uma viagem de carro do Rio até o interior do Paraná, onde minha irmã ia se casar. Era uma daquelas viagens longas, solitárias, em que você acaba escolhendo qualquer lugar para dormir só para continuar vivo no dia seguinte. Na altura do terceiro dia de estrada, já anoitecendo, eu parei numa cidade chamada Lajeado do Sul. Pequena, poucas ruas, parecia esquecida pelo tempo. Era final de agosto, e o frio castigava. Um vento seco, cortante. Havia apenas uma opção de hospedagem, o Hotel Imperial, um prédio de 3 andares que já tivera dias melhores. A fachada era cinza, com detalhes em ferro forjado nas sacadas, mas o que mais me chamou a atenção foi o letreiro. Desde 1931, e do jeito que estava conservado, parecia mesmo que nada havia mudado desde então. A recepcionista era uma mulher magra, de feições duras e um sotaque que eu não conseguia identificar. Me atendeu com formalidade, sem sorrir, e pediu que preenchesse um formulário à mão. "Vou te colocar no segundo andar. Mais tranquilo", disse ela,
entregando a chave com uma pequena etiqueta de couro, marcada com o número 204. Quantos hóspedes tem hoje? Perguntei, tentando puxar assunto. Ela respondeu rápido, sem me encarar. Só o senhor. Subi lentamente pelas escadas. O carpete era espesso e vermelho escuro. Abafava o som dos passos. Cada andar tinha um espelho antigo no fim do corredor, moldura de madeira rachada e vidro manchado pelo tempo. No segundo andar, ao passar pelo espelho, senti um arrepio. Não era só a aparência dele, era a forma como refletia o ambiente. Distorcido, levemente inclinado para frente. O tipo de espelho que parece te observar de volta. O quarto era simples, mas limpo. Cama de ferro, lençóis frios, um armário de madeira escura e uma janela que dava para a rua vazia. Larguei minhas coisas e decidi descer para pegar gelo e uma água na recepção. Queria tomar um banho e dormir. Foi aí que aconteceu pela primeira vez. Ao voltar com o copo de gelo na mão, passei de novo pelo espelho e vi. Vi claramente algo que não fazia sentido. Um vulto escuro logo atrás de mim à esquerda. Me virei de imediato. O corredor estava vazio. Não havia ninguém. Voltei o olhar para o espelho. Só minha imagem, ofegante. Naquela hora pensei, reflexo errado, talvez a luz, talvez o gelo embaçando minha visão. Subi de volta ao quarto, tentando não pensar demais. Mas dentro de mim, eu já sabia. Aquele espelho ia me mostrar mais coisas naquela noite. Naquela noite, dormi mal. O frio parecia mais intenso do que o normal. Usei todas as cobertas que encontrei no armário e ainda assim tremia. A calefação do hotel, se é que existia, não funcionava. E havia um som contínuo, baixíssimo, como se alguém estivesse sussurrando palavras em outra língua atrás da parede. Por volta das 3 da manhã, acordei com a boca seca. A garrafinha de água que eu tinha levado já estava vazia. Decidi descer até o térreo para comprar outra na máquina perto da recepção. Saí do quarto ainda sonolento e caminhei lentamente pelo corredor mal iluminado. Ao passar novamente em frente ao espelho, meu corpo parou sozinho. Dessa vez, o reflexo mostrava algo diferente. Não era um vulto. Era uma silhueta clara, como a de uma mulher muito alta, parada no meio do corredor, alguns metros atrás de mim. Ela não se mexia, não respirava. Apenas estava ali, imóvel, olhando diretamente para mim. Não consegui ver os olhos. O rosto era borrado, como se o espelho recusasse mostrar aquela parte. Olhei por cima do ombro, na direção onde a figura aparecia. Vazio. Me virei de novo para o espelho. A silhueta permanecia ali, um pouco mais próxima. Soltei o copo de plástico com o gelo, que caiu no carpete sem fazer som. Estava paralisado. Por instinto, dei 2 passos para frente. O reflexo me acompanhou, mas a mulher não se mexeu. Continuava parada no mesmo ponto do corredor, agora muito mais próxima de mim no reflexo do que seria fisicamente possível. Senti um formigamento nos pés, que foi subindo pelas pernas, uma pressão no peito, como se o ar tivesse ficado denso. Não é real, sussurrei para mim mesmo. Fechei os olhos por alguns segundos. Quando abri, o espelho mostrava apenas meu reflexo. A figura desaparecera, mas o corredor, de alguma forma, parecia diferente, levemente mais estreito, a luz mais amarelada, a textura do carpete errada. Desci correndo as escadas tentando não pensar. Peguei a água. Voltei para o quarto, evitando olhar para qualquer superfície reflexiva. Me tranquei, empurrei a poltrona contra a porta. Não dormi mais. Pela manhã, antes mesmo de tomar café, fui até a recepção. Vocês trocam os espelhos do corredor com frequência? Perguntei, tentando soar casual. A recepcionista, que parecia outra mulher, mais velha, com olhos fundos, apenas me encarou. Aqueles espelhos estão aí desde que o hotel foi inaugurado. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Muitas pessoas perguntam deles, mas é só reflexo, não é? Respondi com um aceno vago e voltei para o quarto. Só que aquela noite seria muito pior que a anterior. Na noite seguinte fiz de tudo para me manter ocupado.
Saí para jantar tarde, caminhei pela praça central da cidade, fiquei enrolando na lanchonete até quase meia-noite, tudo para evitar voltar ao hotel, mas eventualmente tive que encarar os degraus frios até o segundo andar, a chave do 204 pesando como chumbo no meu bolso. Ao abrir a porta do quarto, senti o mesmo frio cortante da noite anterior. A poltrona que eu havia deixado contra a porta estava de volta ao lugar original. Alguém entrara enquanto eu estava fora. Fui direto à recepção. Bati a mão no balcão, tentando manter a calma. Tem alguma camareira noturna aqui? Alguém entrou no meu quarto. A atendente, agora um homem de rosto pálido, com bigode fino e uniforme antigo, não pareceu surpreso. Ninguém entrou. O senhor deixou a chave? Claro que não, respondi irritado. Ele apenas balançou a cabeça lentamente. Às vezes, algumas coisas se movem sozinhas no Imperial. É um hotel antigo. Voltei ao quarto ainda mais inquieto. Olhei o espelho do corredor. Dessa vez a imagem estava vazia, mas ao me aproximar da porta do 204, notei algo novo. Um fio de cabelo preso à maçaneta. Fino, prateado, longo, como se alguém tivesse entrado ali e saído há poucos instantes. No quarto sentei na cama, decidido a manter as luzes acesas. Liguei o abajur, o ventilador de teto, até a TV. Mas o clima opressor parecia rir da minha tentativa de normalizar aquele ambiente. Por volta das 3 da manhã, senti uma súbita vontade de olhar para o espelho do corredor. Era como um chamado, um sussurro interior. Lutei contra isso por quase 20 minutos, mas no fim, saí do quarto e caminhei até o fim do corredor. Lá estava ele. O espelho parecia mais limpo do que nunca. O vidro mais claro, como se tivesse sido polido. Quando olhei, minha imagem estava normal. Atrás de mim, o corredor vazio. Suspirei, aliviado, até que a luz refletida começou a piscar. Olhei para cima. No teto real a lâmpada estava estável, mas no reflexo ela piscava. Foi então que percebi. Havia mais um reflexo ali. Um terceiro. Algo no canto, fora do ângulo lógico. Como se o espelho mostrasse não apenas o que havia atrás de mim, mas algo além do espaço físico. Uma dobra. Uma presença. A figura estava de costas, mas eu podia ver o vestido branco, muito antigo, arrastando no chão do corredor. E as mãos, finas, ossudas, pendendo ao lado do corpo. Quando tentei virar o corpo, o reflexo não acompanhou. A minha imagem ficou olhando para frente, mesmo enquanto eu me virava. Senti um estalo no fundo da cabeça, uma dor aguda como um choque. Corri de volta ao quarto, batendo a porta. Joguei uma toalha sobre o espelho do banheiro. Não queria ver mais nada, mas sabia que não tinha terminado. A toalha sobre o espelho do banheiro caiu no chão em algum momento da madrugada. Não ouvi o som, mas senti. Senti o frio aumentando, o ar ficando pesado de novo. Os ponteiros do relógio analógico do criado mudo marcavam 3h18. Fechei os olhos, tentando ignorar tudo, até ouvir o som. Um leve arranhar, vindo do lado de fora da porta, como unhas secas arranhando madeira. O som percorreu toda a extensão da porta, e então parou. Me levantei, respiração curta, os pés descalços pisando no piso gelado. Peguei o celular para acender a lanterna e foi aí que percebi. A câmera frontal estava ativada. Mas não era meu rosto que aparecia. Por um instante de puro pavor vi o rosto dela, a mulher do reflexo, encarando a câmera, o queixo tremendo, os olhos opacos. E atrás, o quarto. O meu quarto. O celular caiu da minha mão. Gritei. Tentei acender todas as luzes, mas nenhuma funcionou. As lâmpadas piscavam e apagavam como se estivessem se afogando na própria escuridão. Fui até a porta, destranquei e abri com tudo. O corredor estava absolutamente escuro. Mas o espelho no final refletia algo que me gelou até a alma. Eu, parado ali do lado de fora do quarto, mas com ela atrás de mim, tão próxima que seu rosto quase tocava meu ombro. A mão pálida erguida, como se fosse me tocar. Corri. Desci as escadas tropeçando, sem sapatos, com o peito doendo.
Cheguei à recepção e encontrei a mesma mulher da primeira noite. Ela me olhou sem surpresa. Apenas disse: "O senhor viu? O espelho. A mulher, ela estava aqui." Eu gritava, apontando para cima. Ela fez que sim com a cabeça, lentamente. Todo espelho mostra mais do que queremos ver, mas aquele mostra o que não deveria estar mais entre nós. Fui embora do Hotel Imperial antes do sol nascer. Nunca voltei. E durante anos, evitei corredores com espelhos, mesmo em minha própria casa. Mas o mais estranho aconteceu meses depois, quando recebi uma encomenda sem remetente. Um envelope marrom com uma única coisa dentro. Uma foto antiga, em preto e branco. Era o espelho do Hotel Imperial. No reflexo, um homem parado, e atrás dele, a mesma figura. Mas o homem na foto era eu. Meu nome é Douglas, tenho 47 anos, e essa história aconteceu há pouco mais de 15 anos, quando eu ainda trabalhava como representante comercial. Vivia na estrada, rodando o país com um carro da empresa, visitando clientes, fechando pedidos. Era uma vida solitária, hotéis baratos, refeições rápidas, muitos silêncios no final do dia. Naquela semana, eu estava em Campo do Oeste, uma cidadezinha no interior de Goiás. Já tinha me hospedado antes no Hotel Bela Vista, um prédio antigo de 3 andares que dava de frente para um campo gramado, daí o nome. Nunca tive problemas por lá. Era um lugar limpo, honesto, nada de luxo, mas também nada de estranho. Até aquela semana. Fiquei no quarto 107 térreo de frente para um pequeno jardim. Lembro disso porque gostei da vista e da praticidade. Nada de escadas, nada de elevador velho. Na primeira noite dormi profundamente. Estava exausto. Mas na segunda, algo mudou. Acordei de repente às 2h50 da manhã com 3 batidas secas na porta. Toque, toque, toque. Não eram fortes, pareciam educadas, contidas. Mas o som foi suficiente para me arrancar de um sono profundo. Sentei na cama ainda tonto, tentando entender se tinha sonhado. Fiquei escutando, parado. Silêncio absoluto. Levantei devagar, fui até a porta e olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio, apenas a luz amarelada das lâmpadas de parede tremendo levemente, como sempre. Voltei para a cama desconfiado, mas consegui dormir novamente depois de um tempo. Na manhã seguinte notei algo estranho. Uma mancha escura e úmida no carpete, bem em frente à porta. Pequena, circular. Toquei com a ponta do pé e senti que estava realmente molhada. Pensei que alguém podia ter derrubado água ou algo assim. Ignorei. Mas na noite seguinte, às 2h50 em ponto, as batidas vieram de novo. Toque, toque, toque. Dessa vez, pulei da cama e fui direto olhar pelo olho mágico. Nada. Absolutamente nada. Nenhum som, nenhum movimento. Voltei, sentei na cama, sentindo um leve arrepio subir pelas costas. Algo dentro de mim dizia que aquilo não era coincidência. Na terceira noite, eu já esperava. Deitei com o celular na mão, pronto para gravar. Quando o relógio marcava 2h49, meu coração já estava acelerado. E então, às 2h50 em ponto, toque, toque, toque. Levantei com um impulso, fui até a porta com o celular gravando. Abri a porta de uma vez. O corredor vazio. Mas o que me paralisou não foi a ausência de alguém. Foi a mancha no carpete, maior do que nas noites anteriores, como se alguém estivesse parado ali, exatamente no mesmo ponto, por horas. E aquela noite seria só o começo. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi avisar a recepção. Expliquei de forma contida, como se falasse de um ruído misterioso e de uma mancha estranha no carpete. A recepcionista, uma mulher jovem de óculos grossos, anotou algo num caderno e disse: "Vou pedir para alguém dar uma olhada. Deve ser vazamento do ar-condicionado do corredor. Acontece às vezes." Não parecia convencida nem preocupada. Mas algo no olhar dela
Sugeria que já tinham escutado histórias parecidas antes. Fui trabalhar, tentando esquecer. Mas no fundo, eu sabia que aquela noite seria decisiva. Não era normal o que estava acontecendo. Voltei ao hotel por volta das 19 horas. E antes mesmo de entrar no quarto, olhei para o carpete diante da porta. A mancha estava maior. Não só isso, havia um leve odor, algo entre mofo e terra molhada. Ao entrar no quarto, senti o ambiente carregado, como se o ar estivesse mais grosso. Liguei a televisão, deixei todos os abajures acesos e jurei a mim mesmo que, se acontecesse de novo, eu sairia dali. Mas claro, eu não fui embora. Aos poucos, a noite avançou. Me forcei a ficar acordado, lutando contra o sono. Olhava para o relógio a cada 5 minutos. Quando faltava 1 minuto para as 2h50, levantei e fui até a porta. Fiquei ali, parado, observando pelo olho mágico, celular pronto para gravar. Queria ver, queria entender. 2h50. Nada. Silêncio absoluto. Pensei. Talvez tenha acabado. Talvez fosse só coincidência. Dei um passo para me afastar. Toque. 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 As batidas vieram. Nas minhas costas. Na parte interna da porta. Gelei. Não respirei. Por um segundo perdi totalmente a noção do que era real. Virei em um impulso, coração disparado, olhos arregalados. Mas claro, nada ali. A única coisa que notei foi o som do frigobar ligando sozinho. Um zumbido metálico. Abri a porta de novo, desesperado. Corredor vazio. Mas agora a mancha no carpete tinha se estendido. Formava quase uma silhueta, como se alguém realmente estivesse ali parado, gotejando algo invisível durante a madrugada. Fechei a porta. Empurrei a cadeira contra ela. Sentei na cama com as mãos tremendo. Comecei a rezar. E ali, naquela hora, percebi uma coisa perturbadora. As batidas não vinham de fora. Nunca vieram. Elas vinham de dentro. E eu só percebia quando já era tarde. No dia seguinte, pedi para trocar de quarto. A moça da recepção apenas olhou para mim por alguns segundos, depois disse: "Não temos outro disponível no térreo, e os de cima estão em manutenção. Mas posso chamar alguém para verificar o seu, se quiser." "Não é um problema de manutenção", respondi. "É outra coisa." Ela abaixou os olhos. Não insistiu. Apenas balançou a cabeça e me entregou uma garrafa d'água, como quem entende, mas não pode dizer nada. Voltei ao quarto 107 com a sensação de estar entrando em um espaço alheio, invadido por algo que não queria ser interrompido. Deitei, mas não dormi. Olhava para a porta como quem vigia um animal enjaulado. A mancha no carpete não estava mais só do lado de fora. Agora ela se estendia para dentro do quarto. Às 2h50, o relógio digital do criado mudo brilhou em vermelho. E antes mesmo que eu pudesse me levantar, as 3 batidas vieram, do lado de dentro. Novamente. Toque, toque, toque. Dessa vez, não fui até a porta. Fiquei imóvel na cama, olhos fixos no teto, mãos agarradas aos lençóis. Ouvi logo após o som de passos lentos, como se alguém caminhasse, do pé da cama até o canto do quarto. Mas eu não via nada. Só ouvia. O som parou. E então veio algo que me congelou o sangue. Uma respiração ofegante, baixa, muito próxima ao meu ouvido. Como se alguém estivesse ali ao meu lado, deitado comigo, mas invisível. O colchão, inclusive, parecia afundar levemente ao meu lado. Levantei num pulo, acendi todas as luzes. Nada. Foi então que reparei no espelho do armário algo que não deveria estar ali. 3 marcas circulares de umidade, alinhadas na porta de madeira, como se fossem de dedos, altas demais para serem minhas. Sentei no chão de costas para a parede, e ali fiquei até o amanhecer. No dia seguinte fui embora sem café, sem arrumar a cama, sem me despedir. Saí com pressa, como se o ato de abandonar aquele lugar pudesse apagar o que tinha acontecido. Mas a história ainda não tinha terminado. Dias depois, em casa, encontrei uma caixa pequena na porta, sem remetente. Dentro havia um bilhete curto,
com caligrafia torta. Você não devia ter aberto a porta. A mancha continua crescendo. E uma foto Polaroid. O quarto 107. A porta. A mancha. E uma silhueta atrás da cortina. Depois da carta e da foto, minha rotina nunca mais foi a mesma. Levei a imagem a um colega fotógrafo, tentando entender se podia ser montagem, uma brincadeira de mau gosto. Mas ele me garantiu. Era uma foto real. A luz, a sombra, tudo batia com as características de uma Polaroid genuína. O mais estranho? A silhueta atrás da cortina parecia estar olhando para a câmera, como se soubesse que seria registrada. Passei dias em estado de alerta. Olhava para a porta do meu apartamento como olhava para a do quarto 107. Esperava toda noite ouvir as batidas. E então, na terceira noite após ter voltado da viagem, elas vieram. 2h50 da manhã. 3 batidas secas. Toque, 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 mas não na porta da frente. Vieram de dentro do meu quarto. Congelado de medo, levantei da cama sem acender a luz. Meus olhos estavam abertos, mas minha alma estava em negação. Atravessei o corredor, e quando cheguei ao quarto vi a porta levemente aberta, coisa que eu nunca deixava acontecer. Empurrei com o pé. O quarto estava escuro, apenas a luz da rua entrando pelas frestas da janela, e no centro do carpete, uma mancha, pequena, escura, úmida, idêntica àquela do hotel. Senti meu corpo inteiro gelar. Corri até o banheiro, lavei o rosto, respirei fundo. Ao me encarar no espelho, percebi que havia algo refletido ao fundo. Uma silhueta atrás de mim. Por reflexo, me virei, e o quarto estava vazio. Mas a mancha crescia. Levei um padre à minha casa. Ele rezou, aspergiu água benta, me disse para manter a fé. Mas não tinha certeza no olhar, nem conforto. Hoje, 15 anos depois, ainda acordo às 2h50 da manhã, mesmo sem despertador. Não ouço as batidas toda noite, mas quando ouço, sei que não posso abrir a porta. Sei que ela ainda está ali, esperando. E toda vez que volto a algum hotel por qualquer motivo, eu verifico o chão antes de entrar. E oro. Oro para que o carpete esteja seco, porque se houver mancha, sei que ela voltou. Me chamo Leandro, tenho 51 anos, e essa história aconteceu comigo há quase 2 décadas, quando ainda viajava com frequência por causa de feiras e eventos de tecnologia. Era uma vida cansativa, mas que eu gostava, até aquele evento em específico que me fez repensar tudo. Foi em Curitiba no mês de junho. O frio já estava intenso, e como o evento principal se estendia até tarde, acabei ficando sem hospedagem. Todos os hotéis centrais estavam lotados. Um colega me indicou um pequeno hotel mais afastado, quase na borda da cidade, chamado Hotel Santo Grão. Nome curioso, decoração antiga, mas com boas avaliações. Cheguei perto das 10 da noite. O local era silencioso demais para uma cidade grande. A recepção ficava numa sala pequena com mobília escura e cortinas pesadas. Fui atendido por um senhor muito magro, de cabelo branco impecavelmente penteado. Falava baixo, quase sussurrando. Quarto 312, terceiro andar, no fim do corredor. Bem silencioso, como o senhor pediu. Achei estranho, porque não havia feito pedido algum. Subi pelo elevador antigo, daqueles com porta pantográfica. O som do motor parecia o gemido de uma casa velha. O corredor do terceiro andar era longo, escuro, com lâmpadas intercaladas. Uma acesa, outra apagada. Um padrão estranho. O quarto era limpo, mas tinha cheiro de madeira molhada. Frio demais. As paredes eram finas, dava para ouvir o vento lá fora, assoviando pelas frestas da janela. Logo que entrei, o telefone ao lado da cama tocou. Um desses aparelhos de disco pretos, pesados. O som foi tão alto e repentino que deixei a mala cair. Atendi. Silêncio total. Alô? Disse 2 vezes. Nada. Pensei que fosse a recepção, talvez um teste. Desliguei, fui tomar banho. E naquela madrugada, às 3h27,
O telefone tocou de novo. Eu estava dormindo. Acordei com o som estridente preenchendo o quarto como um grito antigo. Atendi, já irritado. Sim, quem fala? Silêncio. Mas não era só silêncio. Era um silêncio com presença. Como se alguém estivesse respirando ali, mas se recusasse a falar. Olha, se isso for trote... Comecei a dizer, mas nesse momento ouvi algo. Uma voz, baixíssima, sussurrando algo que eu não conseguia entender. Parecia minha própria voz, mas distorcida, quase como se fosse reproduzida ao contrário. E então, a ligação caiu. Fiquei olhando para o telefone como se ele ainda estivesse vivo. Na manhã seguinte, fui à recepção. Perguntei com a voz leve se havia algum problema na linha telefônica dos quartos. O atendente, outro homem diferente do da noite anterior, me respondeu sem hesitar. O senhor recebeu ligação? Às vezes, isso acontece, mas é só interferência. Os cabos são antigos, era mentira, eu sabia. Naquela noite, a ligação voltaria e traria algo a mais. Tentei racionalizar o que tinha acontecido. Talvez fosse apenas uma linha cruzada, interferência. O hotel era antigo, o aparelho também. Era plausível. Era o que eu queria acreditar. Mesmo assim, naquela segunda noite, me preparei. Deixei um caderno e uma caneta ao lado da cama. Queria anotar o que ouvisse. Se acontecesse de novo, eu teria provas, detalhes. Parte de mim ainda duvidava da própria memória. Às 3h25, despertei sozinho. O relógio digital sobre o criado mudo brilhava num tom vermelho suave. O quarto estava mais frio que no dia anterior, como se alguém tivesse deixado a janela aberta, mas ela estava trancada. 3h27. O telefone tocou, exatamente no mesmo segundo. Dessa vez eu não atendi de imediato. Esperei 3 toques. 4. No quinto peguei o fone e levei ao ouvido sem dizer nada. Silêncio. Mas de novo aquela respiração. Regular, lenta, pesada. Fechei os olhos tentando focar e então ouvi. Você já esteve aqui antes. A voz era idêntica à minha, mas arrastada, distorcida, como se tivesse sido gravada em fita cassete e reproduzida num gravador antigo. Um tom frio, sem emoção. Quem está falando? Perguntei, tentando manter a firmeza. Eu sou você, respondeu a voz, e em seguida um sussurro incompreensível tomou a linha. Palavras emboladas, aceleradas, como se estivesse descrevendo algo ou recitando. Desliguei com força. Meu coração batia no pescoço. Senti um suor frio escorrer pelas costas. A partir desse momento, comecei a perceber mudanças sutis no quarto. O espelho do armário, que antes refletia a cama e parte da parede, agora refletia. Outra coisa. A cortina aparecia no lugar da parede, como se o quarto tivesse se virado levemente, desajustado no espaço. Olhei direto para a parede. Estava lá, intacta, mas no reflexo era a cortina. Toquei o espelho. Estava gelado como gelo. Voltei para a cama sem apagar as luzes. O telefone estava mudo, mas parecia me observar, como se aquela ligação não tivesse terminado, como se eu ainda estivesse sendo ouvido. Na manhã seguinte, pedi para trocar de quarto. O atendente hesitou. O 312 está reservado por mais 2 dias, Sr. Leandro, a menos que o senhor deseje cancelar sua estadia. E se eu quiser um quarto sem telefone? Ele apenas me olhou, longamente. Depois disse, nesse hotel, todos os quartos têm telefone, mas nem todos tocam. Voltei ao 312 com um nó na garganta. Decidi desconectar o aparelho da parede, mas quando puxei o fio, percebi que não havia fio algum. O telefone nunca esteve ligado. Eu fiquei encarando o telefone por minutos, paralisado. Não havia fio de conexão, nenhuma tomada próxima, nenhum cabo. Ele simplesmente estava ali sobre o criado mudo, pesado, frio, antigo. E mesmo assim, tocava. Tentei remover o aparelho. Levantei com ambas as mãos, mas parecia fixado ao móvel com uma força invisível.
A base não saía, mesmo sem parafusos visíveis. Desisti. Afastei a cadeira da escrivaninha e me sentei longe, tentando me convencer de que precisava manter a calma. Mas eu sabia, não era mais apenas um telefone. Era um canal. Um ponto de passagem. Fiquei acordado até tarde, olhos fixos no objeto imóvel. Quando o sono começou a vencer, peguei o caderno e escrevi: se tocar de novo, atenda. Pergunte o que ele quer. Às 3h27, pontualmente, ele tocou. Levantei como se já estivesse esperando. Atendi sem hesitar. O que você quer? Perguntei com voz seca. Silêncio. Depois, a respiração. Então, a voz idêntica à minha respondeu. Você me chamou. Engoli em seco. Não sabia o que dizer. Era como se tivesse aberto algo que não conseguiria fechar. O que você é? A voz riu. Riu como eu. Aquilo foi pior do que qualquer grito. Eu sou o que sobrou. A parte que você esqueceu. A parte que ficou naquele quarto em 1998. Meu corpo congelou. 1998. Eu tinha me hospedado em um hotel parecido com esse quando tinha 24 anos. Um lugar onde tive uma crise de pânico, onde chorei a madrugada inteira achando que morreria sozinho. Um lugar que eu nunca consegui lembrar direito. Apenas flashes, trechos desconexos. Meus pais me buscaram na manhã seguinte e nunca mais se falou sobre aquilo. Isso não é real. Tentei argumentar, mas a voz continuou. Eu nunca saí de lá. Só mudei de endereço. Agora você me trouxe contigo. O telefone ficou mudo. Mas antes de eu colocar o fone no gancho, ouvi algo mais. Um sussurro. Exatamente as palavras que eu tinha acabado de anotar no caderno, lidas em voz alta, como se alguém as tivesse lido por cima do meu ombro. Se tocar de novo, atenda. Pergunte o que ele quer. A caneta ainda estava sobre o papel, mas agora havia uma frase nova, escrita com minha própria letra. Não desligue. Naquela hora, entendi que não era mais questão de querer sair do hotel. Aquilo tinha passado comigo por um limiar invisível. Eu não estava apenas sendo assombrado. Eu era o canal. Na manhã seguinte, fui até a recepção e pedi para sair imediatamente. Inventei uma desculpa qualquer sobre uma emergência familiar. O atendente, o mesmo senhor da primeira noite de cabelo branco e mãos finas, apenas assentiu. O senhor ficou no 312, correto? Perguntou sem olhar para mim. Sim. Ele anotou algo num pequeno caderno de couro. Depois fechou, sem fazer perguntas. Mas antes que eu saísse, disse algo que me acompanharia desde então. Algumas vozes não vêm do outro lado. Vêm de dentro. O telefone só ajuda a escutar. Voltei para casa abalado. Por semanas, tive dificuldades para dormir. Às 3h27 da manhã, passava a acordar automaticamente, sempre nesse minuto. Mesmo sem alarme, mesmo sem estímulo, o relógio digital do meu quarto parecia zombar de mim toda a madrugada. Na terceira semana, sonhei com o telefone. Ele estava na minha casa, sobre minha mesa de trabalho. O mesmo modelo, mesmo disco. Tocava e eu atendia. Do outro lado, minha voz dizia: eu nunca fui embora, eu só me calei. Acordei suado. E então, percebi um detalhe que me tirou o fôlego. O som do telefone tocando estava mesmo presente. Ecoava na minha casa, mas não havia telefone antigo ali. Segui o som até a sala. Na mesa de canto, onde antes havia um vaso, estava ele, o mesmo aparelho, preto, sem fio, sem marca, como se tivesse me seguido. Fui até ele com mãos trêmulas. O som parou. Coloquei o dedo no disco. Tentei discar para qualquer número. Nada acontecia. Ele só servia para uma coisa: receber. Chamei um padre, depois um espiritualista. Ninguém soube explicar. Hoje, anos depois, o telefone sumiu, mas o horário permanece. Às 3h27 da manhã acordo, e às vezes não preciso mais de telefone, porque agora ouço a voz dentro de mim, e ela diz coisas que ainda não aconteceram.
Me chamo Marcelo, tenho 45 anos e até hoje guardo comigo uma pasta de couro surrada que jamais tive coragem de abrir de novo. Essa história aconteceu quando eu tinha 31, numa cidade chamada Santo Elias, no interior do Mato Grosso do Sul. Era uma viagem curta, 2 dias para uma inspeção em uma obra. Cheguei numa sexta-feira à tarde e o engenheiro local reservou um hotel para mim, o Hotel São Miguel, simples, afastado do centro, com aparência de convento antigo. Fachada branca, vitrais azuis, corredores compridos, tudo muito silencioso. Na primeira noite fiquei no quarto 108, térreo. Nada aconteceu, mas no segundo dia, ao voltar do canteiro de obras, a recepcionista me avisou de um problema. Tivemos um vazamento no seu quarto, Sr. Marcelo. Vamos realocar você para outro. Está tudo certo só por esta noite. Claro, respondi. Ela me entregou a chave do quarto 213, segundo andar, no fim do corredor. Sua voz falhou levemente ao dizer o número, mas achei que fosse cansaço. O corredor do segundo andar era diferente. Mais escuro, mais longo. Os outros quartos estavam todos com as portas fechadas. Nenhum som de TV, conversa, passos. Silêncio total, como se o andar estivesse vazio. O quarto 213 era espaçoso, com móveis antigos, parede de madeira pintada de branco. Havia um cheiro de umidade forte, como se o ambiente estivesse trancado há muito tempo. Deixei a mala em cima da cama, abri as janelas para arejar. Foi então que percebi um detalhe. O guarda-roupa estava entreaberto. Fui até ele, empurrei devagar. Lá dentro, além de alguns cabides enferrujados, havia uma pasta fina de couro escuro, apoiada no fundo. Peguei sem pensar muito. Era leve, antiga, sem nome. Ao abrir, encontrei vários papéis soltos. A maioria eram recortes de jornal. Matérias envelhecidas, amareladas, quase todas com o mesmo tema. Desaparecimentos de hóspedes. Pessoas comuns. Homens e mulheres. A maioria sozinhos. Todas as matérias mencionavam o Hotel São Miguel como o último local onde tinham sido vistos. Alguns trechos estavam sublinhados à caneta. Palavras como "sumiu sem deixar vestígios", "última vez no quarto 213", nenhuma pista. O mais recente me arrepiou, datado de 3 dias antes da minha chegada, e trazia o nome de um homem de São Paulo, exatamente como eu, hospedado a trabalho, que desapareceu na noite em que dormiu nesse mesmo quarto. Fechei a pasta com as mãos tremendo. O quarto ficou mais escuro e o silêncio mais profundo. Fiquei ali sentado na beira da cama, com a pasta sobre os joelhos, sentindo o cheiro do papel velho misturado ao da madeira úmida. Havia algo pesado naquele objeto, como se ele não fosse apenas uma pasta, mas um registro do que o tempo tentou apagar. Folheei lentamente os recortes. Alguns tinham fotos pequenas, em preto e branco, mostrando os rostos de pessoas comuns. Um senhor de meia-idade de terno, uma mulher jovem sorrindo com um copo na mão, um rapaz de boné. Os textos sempre repetiam padrões: funcionário do banco, representante comercial, viajante solitário. Todos tinham desaparecido entre os anos 1986 e 2009. Um dos papéis, escrito à mão, era uma lista com datas. Ao lado de cada data, havia um número de quarto. O 213 aparecia 7 vezes. As luzes do quarto começaram a oscilar, como se houvesse uma falha elétrica. Me levantei devagar, fechei a pasta e a coloquei sobre a escrivaninha. Foi aí que notei algo ainda mais estranho. O espelho acima da cômoda estava coberto com um pano preto, preso por tachinhas nos cantos. Me aproximei e, por instinto, levantei uma das pontas. O vidro estava rachado, mas ainda refletia. Só que a imagem não era a mesma do quarto real. No reflexo, a cama atrás de mim estava desfeita, com o colchão manchado e os lençóis caídos, e no centro, uma marca escura, como um corpo deitado. Mas ao olhar para a cama real, tudo arrumado, intacto. Soltei o pano e o deixei cair de volta sobre o espelho. Voltei para a cama, decidido a sair dali na manhã seguinte. Iria pagar, cancelar, procurar outro hotel.
Não importava. Não ia dormir mais de uma noite naquele lugar. Mas à noite, às 3h06, o som de passos começou no corredor. Passos lentos, firmes, se aproximando do quarto, sem hesitação. Quando chegaram diante da minha porta, pararam. O trinco tremeu. Por um segundo, pensei que alguém tentaria entrar, mas nada aconteceu. O som cessou. Olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio, mas não completamente. Havia algo no chão. Um novo papel. Abri a porta com a mão trêmula, peguei o recorte. Era um novo trecho de jornal, mais recente que todos os outros. Marcelo Guincy, 31 anos, consultor técnico de São Paulo, desaparecido após se hospedar em Santo Elias. Última localização conhecida: Hotel São Miguel, quarto 213. Meu nome. Minha profissão. Minha idade. A data no rodapé era a do dia seguinte. Meu corpo gelou. Segurei aquele recorte como se fosse uma sentença. Meu nome estava ali. O número do quarto. A cidade. Tudo. Mas o mais absurdo era a data. Amanhã. Entrei de novo no quarto e tranquei a porta com a chave e a tranca de segurança. Coloquei a pasta de couro dentro da mala, como se esconder aquele objeto pudesse conter a presença que já tomava conta do ambiente. Fui até a recepção. O saguão estava vazio, nenhum atendente, nenhum ruído. Toquei a campainha. Esperei. Toquei de novo. Nada. Voltei para o quarto tentando não correr. No corredor, as lâmpadas piscavam com mais frequência. O 213 parecia mais longe do que antes, como se o espaço tivesse se alongado. Cada passo ecoava estranho, sem correspondência com o som real. Ao entrar novamente, decidi que não dormiria. Me sentei de costas para a porta com a pasta no colo e o celular na mão. Sem sinal. A tela dizia, sem serviço, mesmo estando em área urbana. Às 3h06, os passos voltaram. Dessa vez, começaram dentro do quarto. 3 passos lentos, da direção do banheiro até a cama. Fechei os olhos, segurei a pasta com mais força. Tentei respirar fundo, mas o ar estava denso, abafado. Um som como respiração, mas invertida, enchia o quarto. Quando abri os olhos, o espelho coberto havia sido descoberto por completo. E nele, refletido, não havia apenas a imagem do quarto. Havia alguém sentado na cama, exatamente onde eu estava. Mas o reflexo não era o meu. Era um homem pálido, olhos fundos, com as mãos sobre uma pasta idêntica. O rosto me encarava diretamente, mas não se movia. E então ele sussurrou algo. Vi os lábios se moverem no reflexo, embora no mundo real tudo estivesse em silêncio. Não consegui ouvir com os ouvidos. Mas as palavras surgiram na minha mente. Você também vai sumir, mas ao menos agora sabe por quê. Levantei num impulso, empurrei a mala contra a porta. Arranquei o cobertor da cama e cobri o espelho. Me encolhi no canto oposto ao banheiro, tentando manter os olhos abertos até o amanhecer. Mas naquela noite o sol demorou a nascer. Na manhã seguinte, saí do hotel sem avisar, sem passar pela recepção. Simplesmente fechei a porta do quarto 213. Coloquei a mala no porta-malas do carro e fui embora. Dirigi sem parar até alcançar a rodovia principal, com o coração batendo como se eu estivesse sendo seguido. Em nenhum momento olhei pelo retrovisor. Já em casa, guardei a pasta no fundo de um armário. Jurei nunca mais abrir. Durante semanas, tive pesadelos. Sempre acordava às 3h06. Sempre com a sensação de estar trancado num quarto úmido, cercado por vozes que me chamavam pelo nome. Vozes que vinham do guarda-roupa, do espelho, da parede. Certo dia, resolvi contar tudo a um amigo jornalista. Ele duvidou no começo, claro, mas pediu que eu mandasse uma foto dos recortes. Disse que iria investigar se havia registros reais sobre aquilo. Tirei a pasta do armário, estava do mesmo jeito. Abri devagar. Todos os recortes ainda estavam ali, mas havia algo novo. No fundo da pasta, solta entre os recortes, havia uma fotografia em preto e branco. Era o quarto 213, visto de fora pela janela. Na imagem dava para ver alguém olhando para fora.
E esse alguém era eu. Mesmo ângulo do meu rosto, mesma camisa que usei na viagem. Mas havia um detalhe que me fez deixar a pasta cair no chão. Na foto, havia uma mão pálida segurando meu ombro que não estava comigo naquele momento. Mandei a imagem para o meu amigo sem contar o que era. Ele me ligou meia hora depois. Marcelo, eu pesquisei tudo sobre esse hotel. E sobre você. Silêncio na linha. Teu nome realmente aparece numa lista de desaparecidos em Santo Elias, datado de 2011. O mesmo ano da viagem. Isso não é possível, respondi. Eu tô aqui. Eu voltei. Eu sei. Mas, no site do hotel, na parte de avisos, teu nome tá lá até hoje, com a foto. Como hóspede que nunca fez check-out. Corri pro site, e lá estava, meu nome, meu rosto. Embaixo, a mesma foto da janela. Desde então, nunca mais consegui dormir em paz. E toda vez que escuto alguém batendo na porta do meu apartamento tarde da noite, não abro. Porque parte de mim ainda tá lá. E parte dela ainda me observa daquele quarto. Se você chegou até aqui, respire fundo. Algumas histórias não querem ser ouvidas. Outras precisam ser contadas. Esses foram 5 relatos reais de terror em hotéis. Se você já viveu algo parecido, compartilhe nos comentários. Sua história pode aparecer aqui no canal. Deixe seu like, se inscreva e ative o sino. E lembre-se, às vezes o que nos assusta não é o lugar, mas o que ele guarda em silêncio. Boa noite.